Para quem acha bonito usar o altar para mentir, para quem sobe no púlpito para se exibir, para quem faz da igreja palco de vaidade, comércio e mentira, o destino é um só. Apocalipse 21:8 deixa claro. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Eu prego desde os meus 3 anos de idade. Pra quem aqui tá pela primeira vez, quem me conhece aqui, levante a mão. Tô famoso, hein, filho? Sabe o que a Bíblia diz sobre quem deve liderar? 1 Timóteo 3 é claro. O líder tem que ser maduro, íntegro, sóbrio, irrepreensível. Uma criança nem sequer tem vida suficiente para entender o que é luta espiritual, quanto mais para guiar almas. Mas eles não querem saber de Bíblia. Querem saber de fama, dinheiro e aplausos. Esses meninos mimados, com o ego inflado por pais gananciosos e líderes podres, estão se colocando no lugar que era para ser temido, o púlpito. Falam qualquer besteira, embolam a língua, fazem sons confusos e chamam isso de línguas estranhas. Se fosse no tempo dos apóstolos, isso seria chamado pelo nome certo: mentira, farsa, heresia. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos de idade. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Minha mãe foi de um terreiro de Umbanda por 7 anos. Dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário, 3 anos de idade, eu acordei falando em ouvido. Mentira no altar é sentença de morte eterna. Hebreus 10:31 avisa: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem usa o nome de Deus para enganar o povo, quem suja o altar com mentiras, falsas profecias e vaidade, não vai colher aplausos eternos, não. Vai colher a ira santa do Deus Todo-Poderoso. Gálatas 6:7 também avisa: não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Semeou mentira? Vai colher destruição. Semeou vaidade? Vai colher vergonha eterna. Brincou com o Espírito Santo? Vai enfrentar o fogo do juízo. E quando o dia chegar, não haverá desculpa. Não haverá advogado, não haverá palco, não haverá plateia. Só haverá o justo juiz e a sentença final. Olha ao teu redor. Vê a quantidade de gente perdida, vazia, clamando por algo verdadeiro. E o que eles encontram? Crianças no altar, treinadas como artistas de novela, fingindo dons que nunca receberam, falando mentiras em nome do Espírito Santo, vendendo uma fé de plástico, vazia e podre. Enquanto isso, a fome espiritual só aumenta. As famílias desmoronam. A juventude mergulha na miséria. E sabe por quê? Porque quem deveria anunciar a verdade transformou o altar em circo. Porque quem deveria cuidar das almas, hoje brinca de ser pastor com crianças manipuladas. Esses falsos pastores mirins, vaidosos, gananciosos, são instrumentos de zombaria, não de salvação. São iscas para afastar quem ainda tinha esperança. São marionetes nas mãos de homens que já venderam a alma pelo aplauso. Quantas pessoas deixaram de pisar numa igreja por ver essa vergonha? Quantos pensam hoje que tudo isso é farsa, é piada, é engano? Não é brincadeira. Não é coisa de criança. É destruição de vidas. É blasfêmia contra o nome de Deus. Jesus disse em Mateus 20:13: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Pois saibam, transformaram também em circo de vaidade, em show de ilusionismo barato. Se você sente indignação, você ainda está vivo. Se você sente vergonha, é porque Deus ainda queima em você uma fagulha de zelo pela verdade. Mas se você acha isso bonito, se você aplaude, saiba, você é cúmplice da morte espiritual que assola essa geração. Que Deus tenha misericórdia, e que os verdadeiros se levantem, antes que reste apenas ruínas, escombros e a vergonha total da igreja que um dia deveria ser luz do mundo. Você que ainda respeita a fé, pare agora e preste atenção no que eu vou te dizer. O que estão fazendo hoje dentro das igrejas é nojento. Estão prostituindo o altar.
estão envergonhando o nome de Deus. E no centro desse teatro de horrores surgem os tais pastores mirins, como esse tal de Miguel, viralizando com mentira, confusão e heresia. Uma criança treinada para enganar, atuar e seduzir emocionalmente quem é mais fraco na fé. Eu falei para Deus, eu não quero ser profeta, mas ele está falando comigo, não, cadê as 20 pessoas que eu falei que era para dar glória? 1 Coríntios 14:9 avisa: se a língua não disser palavra compreensível, como entenderão o que dizeis? Estareis apenas falando ao vento. Mas eles não estão preocupados em ensinar. Estão preocupados em performar, em viralizar, em encher bolso e inflar o próprio ego. E o pior, essas aberrações transformam a casa de Deus num picadeiro. Um circo que faz o mundo inteiro zombar da fé. Romanos 2:24 declara: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Quem quer conhecer a Deus e vê esses vídeos ridículos, vira as costas. Quem sonha com a salvação e vê essas palhaçadas, desiste. Eles estão escandalizando a fé. Estão sujando o nome do Deus Santo. Pastor mirim? Não. É artista mirim de circo gospel. É marionete na mão de líderes corruptos. É instrumento de zombaria pública. Mateus 18. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que se pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse na profundeza do mar. E você, que ainda tem um resto de temor no coração, abra os olhos. Deus não habita em palcos de mentirosos. Deus não se alegra com aplauso de plateia paga. Deus não unge quem mente descaradamente em seu nome. Isso que você vê é o diabo rindo da tua cara, usando crianças para ridicularizar o evangelho. E se você acha isso bonito, se você compartilha esses vídeos achando engraçado, saiba, você também é cúmplice da chacota. Chega de engolir lixo gospel. Chega de fazer vista grossa para pecado dentro da igreja. Chega de aceitar todo o ungidinho que aparece na internet. Ainda existe uma fé pura, uma igreja limpa, mas ela não aparece nos holofotes. Ela se esconde porque a sujeira tomou os palcos. E eu te digo, se você não acordar agora, amanhã será tarde demais. Quem brinca com Deus, quem mente no altar, quem usa a inocência para enriquecer, quem transforma o sagrado em espetáculo barato, um dia vai pagar. E não vai ser com lágrimas no palco, nem com desculpas emocionadas. Vai ser diante do trono de justiça, onde o olhar de Cristo atravessa a alma como fogo. Não leve isso como brincadeira. Não aceite essa palhaçada como coisa de Deus. Não apoie o que é imundo e disfarçado de santo, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Não com pastorzinho mirim vaidoso, não com pregador de mentira, não com marionete de circo gospel. Quem semeia ilusão vai colher condenação. Quem zomba da fé vai chorar na eternidade. E no dia da prestação de contas, não haverá segunda chance. Não diga que você não foi avisado.